Então hoje é 1º de agosto, os trabalhos voltaram, acabou o recesso no Congresso e a CPMI já entrou quente. Então, 1º de agosto, eu fui falar que eu faço aniversário em agosto, mas vocês acabaram fugindo da pauta e falando só de parabéns. Parabéns, João Paulo, parabéns, João Paulo. Eu agradeço muito os parabéns de vocês, mas vamos focar nos acontecimentos que a gente traz aqui, tá certo? Eu fico muito feliz de saber que vocês têm esse carinho comigo, né? Então nós estamos aí com o vídeo 65 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Olha, eu mudei, agora a parte branca é onde fica a chave Pix, né? Para vocês nos apoiarem aí. Porque está sendo um trabalho, ó. A gente passou as férias aqui cavucando, cavucando, cavucando. Agora que começou o 1º de janeiro, quer dizer, 1º de agosto, né? E o negócio começou quente, tem muito assunto pra gente. E vocês vão ver como a CCI ela é bem avançada, acima da expectativa das outras comissões. Mas o que tem de importante que aconteceu agora, nesse primeiro dia de janeiro, de agosto, gente, janeiro não sai da nossa cabeça, né, por causa da CPMI, foi o fato do depoimento do Flávio Dino, né, e daquele agente né, do GSI lá, né, da ABIN, ali na CPMI, né, eu não guardei o nome dele não. E outra coisa, saiu um relatório do Exército sobre o 8 de janeiro. Estava pronto em março, mas não foi publicado, né? Foi agora que foi liberado. Por que será que o Exército já está começando a botar a manga de fora, né? E aí acusa realmente, aponta o dedo para o Planalto, né? O relatório do Exército aponta o dedo para falhas de dentro do Planalto. E aí nós vamos trazer isso aqui também. Outra coisa, o Flávio Dino está na mira da oposição. E aí, gente, eu acho que o Lula tem uma gratidão muito grande com o Flávio Dino, tá certo? Eu vou mostrar aqui uma imagem do Flávio Dino com o Lula. Esse é um sentimento de gratidão. E o Dino pode ser a pessoa que deu a eleição para o Lula. Você vê nessa cena aí, né, o grau de envolvimento, né, entre esses dois políticos, né, que trabalham hoje, né, juntos, na presidência, o outro no Ministério da Justiça. Então o Flávio Dino é uma peça importante dentro do governo eleito, porque talvez ele tenha sido o fator principal que deu a eleição para o Lula. Vocês acreditam nisso? Bem, o problema nosso aqui é que a gente fica sempre prevendo o futuro, né? E as coisas nunca caminham na velocidade, porque o tempo não existe, né? Você viaja nos fatos, mas você tem que esperar os acontecimentos, né? Porque o tempo não existe. Você consegue lá na frente ver, você consegue lá atrás rever, né? Mas você não consegue atropelar, né, os desdobramentos dos acontecimentos. Então, como a gente é refém disso, a gente tem que ficar aqui acompanhando, né? Como se a gente estivesse no mesmo lugar. E agora vamos voltar aqui à imagem do Dino. Vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só que sentimento de gratidão do Lula com o Dino. Vamos entender por que existe esse sentimento de gratidão do Lula com o Dino. Tá bom. Você tem o mapa aqui, ó. Isso aqui você tem o primeiro turno das eleições de 2018, né? Desempenho das candidaturas do PT e Bolsonaro em 2018. No primeiro turno, né, você teve no Piauí o candidato Haddad com 63,40%,
Qual que é a história do Haddad com o estado do Piauí? Eu preciso saber, né? O Haddad é um cara, tá ali em São Paulo, aquela coisa toda, né? Nunca foi candidato a nada lá no Nordeste, tá bom. E no segundo turno, você tem o Haddad com 75,5% dos votos no Maranhão. Terra de quem? De Flávio Dino. Quando Flávio Dino se elegeu governador do Maranhão. Tá certo? O que o Haddad tem de tão importante que ele fez no Maranhão para ter 75% do total de votos, sendo que Bolsonaro varreu quase o Brasil inteiro? E o Haddad ficou restrito a essa faixa, né? Essa faixa do Nordeste. E com ênfase no Maranhão, terra de Dino. Vamos entendendo isso aí. Vamos entendendo isso aí. E aí você tem, nas eleições para presidente 2002, segundo turno, você percebe que, né, o Lula, ele entrou em Minas, né, entrou em Amazonas, no Amazonas, né? O resto era o que o Haddad já tinha, sem nunca ter nada a ver com o Nordeste, tá certo? E Minas foi aquilo que eu te falei, né? Coisa de 0,22%. E aí você tem o Lula com 50,9% e o Jair Bolsonaro do PL com 49,1%. Ou seja, o Lula teve que ganhar com menos de 1%. E aí, meu amigo, você sabe qual foi a participação do Maranhão, né, do Piauí, da Bahia e do Ceará para garantir essa votação para o Lula, né? Então, vamos adiantar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa amizade maravilhosa e essa gratidão. Daí ele prometeu: você vai ser o meu ministro da Justiça e ninguém põe a mão em você, né? E Flávio Dino na mira da oposição. Então vamos lá. Vou soltar agora uns recortes que eu fiz, né, do que aconteceu nesse primeiro dia. Vocês vão entender um pouco por que nós estamos chegando nessa encruzilhada. Porque tudo, gente, caminha para a digital do mesário. Quanto tempo que eu venho falando isso? Vocês que me acompanham, né? João, aquela hora que eu ficava assim, pergunta lá pro ministro Alexandre de Moraes por que o mesário pode abrir a urna. Entendeu? E agora você tem mais 2 ministros falando isso, né? Você tem o Alexandre de Moraes, você tem o Flávio Dino e você tem o Gilmar Mendes, né? O decano, o mais antigo dos ministros do STF, quase como assim, um réu confesso, né? Olha, gente, realmente existe como trapacear nas eleições, que é usando a digital do mesário. E essa informação foi ocultada para todo mundo, e faz aquele circo todo, não pode atacar as urnas, não pode atacar o sistema eleitoral, para esconder essa informação que era tão preciosa. Então tudo que aconteceu de lá para cá, do dia 30 de outubro para cá, foi para esconder essa informação. Qual? A digital do mesário. Tudo que aconteceu. Por que as pessoas foram para a rua protestar contra os resultados das eleições? Porque eles não sabiam, mas tinha a digital do mesário, que proporcionou esse resultado, que fez, né, uma multidão irem para as ruas indignadas. Cadê o código-fonte? Nada, digital do mesário. E aí, o pessoal na frente dos quartéis, questionando o quê? A legitimidade da eleição do Lula. Aí vem esses episódios, né, que a oposição, que o governo não quer que investiga, né, que foi o 12 de outubro, 12 de dezembro, né, na diplomação do Lula, que fizeram aquele circo lá, que você já tem, né, o que nós mostramos. Depois você vê o negócio da bomba, né, aquela piada de mau gosto, lá no aeroporto de Brasília. E depois você teve o 8 de janeiro. Sabe, eu sempre falo,
8 de janeiro é de quem passou o Réveillon, sabe, fumando um baseado estragado. Porque para bolar aquilo ali, gente, é o que eu tinha dito antes, entendeu? O cara já estava eleito, já tinha tomado posse. O pessoal já estava esvaziando o movimento. Por que houve essa necessidade de criar esse 8 de janeiro? Para esconder, para abafar o quê? O dedo do mesário. Tudo isso é para esconder o dedo do mesário. Tá certo? Por quê? Porque é ali que está o problema. Vamos avançar? E vamos descobrir por que as coisas caminham em direção ao dedo do mesário. Por que o Flávio Dino está na mira da oposição. Que nós recebemos um ofício do Ministério da Justiça, do senhor ministro Flávio Dino, referente a uma solicitação de um requerimento que foi aprovado nessa comissão, na última sessão, que solicita as imagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, e o senhor ministro nos respondeu afirmando que não poderia passar essas imagens em virtude de que as mesmas fazem parte do conjunto de provas que faz parte de um projeto, de um inquérito que está em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Não faz sentido nenhum que tudo aquilo que esteja fazendo parte dos inquéritos não possa ser objetivo, não possa ser do conhecimento dessa CPMI. Sendo assim, e até pela obrigação que eu tenho, como presidente desse colegiado, de manter a integridade, a autoridade desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer: eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo, que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomando. Bom, e o inquérito militar aberto para investigar os responsáveis por proteger o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro livra os militares do Exército e aponta indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que integra o Gabinete de Segurança Institucional. O GSI era comandado pelo general Gonçalves Dias. O relatório foi finalizado em março, mas passou por uma complementação neste mês. E a verdade é um bicho muito teimoso. Então não adianta, mesmo com toda essa blindagem feita pela CPMI, que tem ali uma maioria governista, talvez seja a primeira comissão parlamentar de inquérito com a presença de 6 integrantes do mesmo estado ali, da bancada do Maranhão inteira, em peso. A relatora é do Maranhão, por quê? Está blindando quem? Será que algum político maranhense está sendo blindado nessa história? Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Por que se fez o cruzamento? Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto.
Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Então vocês estão entendendo como é que a coisa está caminhando? Entendeu? É como se tivesse assim, ó, você vai seguindo o cheiro, entendeu? Você vai chegar onde? Você vai chegar no mesário de pianista. Você vai descobrir quem que é o dono do peido. Mas é sério, gente, eu estou rindo aqui, mas é sério. Então eu acho que o Flávio Dino hoje, ele está realmente numa berlinda e o Lula não pode abandonar o Flávio Dino, porque, na verdade, foi o Flávio Dino o responsável pela eleição do Lula. Tá certo? O Bolsonaro ele disparou no segundo turno. Ele teve 7 milhões de votos a mais. E aí ele foi avançando para o norte, para o nordeste, entendeu? Centro-oeste. Então ele estava forte no nordeste, estava bem forte. Foi preciso até fazer aquelas blitz para diminuir a presença do eleitorado no nordeste para poder dar uma margem, entendeu? De manobra para o mesário pianista poder usar da sua prerrogativa para votar a mais do que poderia. Então, foi um esforço assim que eu diria, né, que se for comprovado, nós estamos falando aqui de assuntos que a gente não está ainda em concreta investigação, é um inquérito que está em andamento, mas a gente não está proibido de fazer conjecturas, a gente não está impedido de fazer análise sobre os fatos. Né? A gente tem que procurar o nexo causal desses acontecimentos para justificar, né, todos esses eventos que ocorreram a partir do dia 30 de outubro. Então, quando a gente pensa, sabe, que o Flávio Dino, de posse dessa informação tão privilegiada, de que o mesário pode votar quantas vezes ele quiser, depois das 5 horas, em parceria, né, em consórcio com os fiscais, ele consulta lá o nome, ele, no estado dele, foi Maranhão, Ceará, Bahia e Piauí, né? Os votos dispararam, mas dispararam assim com a vontade. E acontece que você tinha uma campanha tão polarizada que você fala, ser polarizada tem que ser voto a voto, né? Não justifica. Alguém está com 75% dos votos num determinado lugar. Nem para um, nem para o outro. Tá certo, em regiões, lá para o sul, você vai ver que o Bolsonaro está mais forte. Lá para o nordeste, você vai ver, né, que o Lula esteve mais forte. Mas a relação do Lula com o Nordeste é quase nenhuma. Ele só nasceu no Nordeste. Ele mudou para São Paulo, a vida dele toda, sindicalista, toda formada em São Paulo. Entendeu? Ele só tem a certidão dele de nordestino, mas a vida dele é toda ali em São Paulo. Né? A militância sindical dele foi toda em São Paulo. Ele foi deputado, quando ele foi eleito deputado, foi pelo estado de São Paulo. Quando ele faz investimentos próprios, quer dizer, onde ele quis ter um triplex? No Guarujá, São Paulo. Esse sítio dele que ele tinha, né, que era atribuído a ele pela Lava Jato, era onde? Não era no Nordeste. Lula não gosta do Nordeste. Na minha maneira de pensar, se ele gostasse do Nordeste, ele ia comprar todos os bens deles e ele ia investir no Nordeste. Você entende? Então, eu não sei de onde que vem esse apego do Nordeste por esses candidatos de esquerda, que não seja através, né, dessa linguagem que a gente conhece, né? Como diz o Gilmar Mendes, né? Na linguagem da justiça eleitoral, conhecido como o mesário pianista. Então vamos ver aqui, ó. Repare, tá certo? Essas foram as eleições que aconteceram, né, antes dessa do Lula, agora com o Bolsonaro. Isso depois da democratização. Eu mostrei isso outra vez, mas eu quero mostrar para vocês agora, porque é um fato relevante que eu quero mostrar. De 2002 até 2022,
O Nordeste ganhou em tudo. De 2002 a 2022, o PT, a esquerda, governou o Nordeste. E aí você fala, bem, se a esquerda governou o Nordeste deve ser grato à esquerda, porque ela deve ter ajudado o Nordeste a se desenvolver. Né? Por isso que esse pessoal vota na esquerda. Será? Né? Vamos entender isso na prática. Eu fui consultar aqui, ó, esse site aqui, ó, FDR, aí fala, taxa de pobreza dos estados brasileiros. Impressiona. Confira o ranking. Vitória da Conquista na Bahia, pesquisa realizada entre os anos de 2001 a 2022, aponta para a taxa de pobreza dos estados brasileiros. A região Nordeste tem destaque negativo no ranking, com diversos estados no topo da lista. Confira mais detalhes. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Por que o Nordeste, que é governado pelo PT há mais de 22 anos, não consegue sair da pobreza? Então, você vai ter aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Confira abaixo o ranking da pobreza no Brasil. Os mais pobres. Começa por quem? Pelo estado do Dino, o Maranhão, com 67,5%. Depois vem Pernambuco, depois Alagoas, aí Amazonas, Amapá, Paraíba, Roraima, Sergipe, Ceará, Pará, Bahia, Acre, Piauí. Aí passa mais um pouquinho, Rio Grande do Norte. Então, é preciso a gente entender da onde que vem, né, esse amor do eleitor do Nordeste pelos partidos de esquerda. Eu fico para entender, sabe? Eu fico para entender. Você também deve ficar. E aí a gente entra naquela questão do seguinte: você tem um Senado, né? O Senado é como dizer assim, a Câmara Alta, né? É a representação dos estados. Então não é igual o deputado, a Câmara de Deputados, que é meio proporcional. Ainda assim, essa proporcionalidade não é muito justa, porque você tem São Paulo, um estado muito povoado, elege um candidato, uma bancada de deputados, né, que um deputado de São Paulo, né, representa muito mais brasileiros do que um deputado do Piauí, né, que representa, né, um número menor de brasileiros. Então, eleger-se no Nordeste é mais fácil. Primeiro, porque é um estado que tem um pessoal mais carente, né? O pessoal mais carente, ele é mais vulnerável, ele é susceptível, né, à corrupção. Então, você tem um ambiente mais propício, né? Para quê? Para fazer o que o mesário pianista tem feito. Mas, enfim, o Nordeste são 10 estados da federação, quase metade, sabe? Nós temos 27 estados, 10 é do Nordeste. Então, o que acontece? Com 10 estados, você faz uma maioria no Senado. Você concorda comigo? Então, porque quando você vota para presidente, é majoritário, né? Deputado, aquele monte de deputado, aquela parramada toda, fica mais difícil a ação do mesário poder atuar nesse aspecto, porque para cada região é uma coisa e tal. Mas na questão de Senado, governador e presidente, é tudo chapa majoritária praticamente, né? Você vota numa chapa fechada para senador. Então você vota presidente, governador, senador. Por isso que no primeiro turno as eleições sempre acabam mais tarde, né? Por quê? Porque dá mais trabalho. Porque tem um mesário que, se ele fizer esse trabalho do piano, ele vai ter que votar para presidente, vai ter que votar para governador e vai ter que votar para senador. Então, a importância do Nordeste, do campo político, estratégico, ela é muito grande, porque você coloca 10 estados, você coloca 30 cadeiras no Senado. Então, tudo bem que você consegue fazer isso em outros estados, às vezes um da direita vence no Nordeste, mas está ali, né? Está sujeito a esse imbróglio todo, como diz o Gilmar Mendes, né? do que conta na linguagem do
da Justiça Eleitoral do mesário pianista. E aí o que acontece? A importância de você ter um aglomerado de estados que te dão uma vantagem. Por quê? Porque tem população menor, o pessoal é mais pobre, né? É um estado mais carente, e é uma região que tem muitos estados, são pequenos. E esses estados, né, conseguem colocar 30 cadeiras no Senado. E quem que aprova o nome que o presidente indica para as cortes superiores? STM, né, STF, entendeu? O presidente. Mas quem que aprova? A Câmara. Quer dizer, o Senado. Então, quem faz a presidência do Senado é quem tem maioria no Senado. Então, se você tem uma região como o Nordeste, é muito mais fácil você fazer, né, montar a esquerda ali, né, forte no Nordeste, do que montar no Sul. O Sul te dá 3 estados. Seria o quê? 3 vezes 9 senadores. O Nordeste te dá 30 senadores. Você está entendendo? Por que a esquerda prefere o Nordeste para trabalhar? E aí você põe o presidente da Câmara, quer dizer, o presidente do Senado. E como presidente do Senado, né, você consegue aprovar o nome que você quer colocar no Supremo. Aí você faz o quê? O cara que está lá no Supremo, se é advogado do PT, pode falar assim, né? Porque o advogado Lula foi para lá, está lá para defender também os interesses do seu cliente. Aí a oposição fala, não, mas você está extrapolando os processos, vamos mandar o impeachment. Cai aonde? Cai no Pacheco. Aí o Pacheco, não vou fazer nada. Então você cria um ambiente em que você, além de colocar, né, a mão dentro do executivo e do legislativo, você consegue também atingir o judiciário. E aí você estabelece, né, um projeto de poder a longo prazo, porque foram 20 anos para construir esse projeto de poder. E nesses 20 anos, eu mostrei na última eleição, no último vídeo, né? O Lula conseguiu colocar 10 cadeiras no Supremo. No STM, Tribunal de Contas, Tribunal, né, Superior. Então tá. E aí, meu amigo, a gente fala para vocês o que é uma república federativa de uma democracia relativa, né? E aí eu falo para vocês, nós não podemos desistir do Brasil. E a CCI está aqui para pacificar essa nação. A gente precisa resgatar o Nordeste, porque o Nordeste é um povo maravilhoso, um povo carente que está lá, refém de uma política desse tipo, né? E a gente quer trazer esse desenvolvimento do Sul para o Nordeste. A gente quer tirar o Nordeste dessa miséria. Tá certo? Não dá para ficar assim, a gente tendo um Sul desenvolvido, o agronegócio despontando aí no Mato Grosso, em Goiás, né, no Tocantins, um pouco de Goiás, um pouco de Minas, um pouco de... né? E você vê o Nordeste ficando para trás, né? Então, a gente precisa disso. E para isso a gente tem que fazer essa revisão desse sistema eleitoral. É um tema da CCI que a gente não pode abrir mão, tá certo? E para a gente avançar nisso, eu preciso contar com vocês, né, na minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu estou amargando um prejuízo danado aqui, viu, gente? Porque se eu tivesse com a minha banca, eu tinha, já perdi uma clientela boa aí, sabe? E outra coisa, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Aqui eu estou fazendo por vocês. Vocês precisam, né, dessa força. Eu sou um velho de 63 anos, quer dizer, vou fazer 63 anos agora, dia 15 de agosto. Mas eu não quero deixar, sabe, de dar essa minha contribuição, né? Se eu posso fazer por vocês, fazer pelo Brasil, pelas futuras gerações, né?
para pacificar esse país. Porque essa construção, essa sistemática que foi introduzida nessa urna eletrônica, com essa digital que propicia, né, o mesário fazer isso, ela cria uma distorção. Porque mesmo que você faça a presidência, dificilmente você consegue fazer essa maioria na Câmara dos Deputados, porque por causa da diversidade, né, do volume de pessoas que concorrem. Então é sempre um Estado que fica dependente. Você quer governar? Ah, eu votei, a maioria votou, o presidente ganhou. Tá, mas aí vai vir um Congresso? Não foi a maioria que ganhou. Aí o que o homem tem que fazer? Tem que ir fazer isso, ó, encher de ministérios, entendeu? Para quê? Para oferecer, barganhar com a base, ó, vem cá, ocupa aqui. Aí vem, sabe, essas coisas que acabam corrompendo nossa estrutura, né? Nossas instituições. Isso é ruim. Tá certo? Então, para pacificar o país, a gente tem que avançar nisso, né? Mesmo que o Lula tenha esse amor todo pro Dino, sabe? Eu acho que esse projeto já acabou. Olha a idade do Lula. Ele já deu o que tinha que dar, gente. Concorda comigo? A gente tem que avançar. O Brasil tem que ir para o melhor. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Gente, compartilha isso só com gente que você gosta, com gente que você conhece, tá bom? Porque informação privilegiada não é para todo mundo, é para poucos. Tá bom? Eu estou sendo muito metido aqui, não estou? Tá bom, mas, sabe, a gente aqui está se expondo, né? Mas faço isso por vocês, pelo Brasil, por todos os eleitores, aquele que votou no Lula, aquele que votou no Bolsonaro, sabe? E olha, Bolsonaro hoje, tá bom, é inelegível. Tudo que eles fazem contra Bolsonaro acaba virando a favor dele. Então, atacar Bolsonaro agora não tem sentido. Por quê? Porque ele não é candidato, ele está inelegível. Então eles perderam um alvo fácil de poder ficar batendo em cima. Por exemplo, nós temos um amigo aí que fala, Bolsonaro, Jair já era, grosseiro, papapá. Aqui ninguém quer saber falar de Bolsonaro, ele não está inelegível. Então, vamos resolver vamos o que interessa. Vamos resolver essa questão da urna eletrônica. Vamos ver realmente quem ganhou as eleições desse jeito aí que o Dino fez. E outra coisa, eles vão lá no COAF e quebram o sigilo da conta bancária do homem. Entendeu? Para pegar o quê? Para pegar no pé do homem. Aí fala, o homem ganhou 17 milhões de Pix. Tudo que eles fazem só levanta o homem. Esquece o Bolsonaro. Entendeu? O que mais? Tá bom, por hoje é só. Tá bom? Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. João Paulo Guimarães, direto do São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Tá bom, já sei. Parabéns, João Paulo. 15 anos, tá? Vai mandando meus presentinhos aí.